Olá, tudo bem? Estou aqui para explicar um pouquinho sobre como como vocês, vão inserir os produtos aqui na nossa plataforma de loja, tá? Então, o que acontece? A primeira coisa que precisa ser feita é a organização dos departamentos, né? Porque os departamentos, eles serão as categorias, que são essas opções que aparecem aqui no menu principal. Então, a gente tem as categorias pai e em alguns casos a gente ainda tem a categoria filho e ainda uma categoria neta, né? Uma hierarquia aqui de categorias. Então, antes de cadastrar um produto, é interessante que você cadastre os departamentos, tá? Então, como que a gente faz isso? Você clica aqui em catálogo e clica em departamentos, vai aparecer essa seção. Então, você vai clicar no departamento, né, na principal. Então, por exemplo, aqui pegando esse exemplo que já está pronto, a gente tem a categoria para você. Então, para você é uma categoria pai. Então, como que a gente vai criar isso? Você clica em departamentos, que é o menu principal aqui, e clica em criar. Aí tá vendo que ele vai criar aqui embaixo no mesmo nível dessas outras categorias que já foram criadas. Então, você vem aqui e coloca para você. Fazer o exemplo do visual, né, que a gente está utilizando hoje. Se você quiser que tenha ícone, você pode exibir uma descrição completa e aí inserir um texto para descrever, tá? Colocar o texto aqui da categoria, isso é muito importante para o SEO. A gente utiliza esse espaço quando é feito um contrato de SEO com a gente, né, que o conteúdo vai aparecer na categoria. Você pode usar um menu alternativo, que existem alguns ícones aqui, no caso não está aparecendo, acho que porque esse computador aqui não tem essa fonte instalada. Ou pegar um ícone alternativo. Existem alguns sites de ícone, por exemplo, esse aqui, Site Icon, que você pode escolher, por exemplo, né, vamos escolher um ícone aqui, um ícone, sei lá, fone. Você escolhe um ícone que não tenha a coroazinha, porque a coroazinha é só a versão paga, né? Então a gente escolhe aqui um fone, escolhe esse, escolhe um tamanho pequenininho, por exemplo 16px, por exemplo, e faz um download. Salvar aqui. Aí aqui para inserir o ícone, você vem em banco de imagens, clica aqui, escolhe aqui o ícone, onde ele está? Acho que na hora que eu salvei, salvou em outra pasta. Deixa eu ver qual pasta que baixou aqui. Área de trabalho, fone. Agora eu vou encontrar. Aí o arquivo tá aqui, a gente copia a URL, fecha e cola a URL nesse campo e salva. Eu vou salvar aqui para você, ok? Então, nesse caso, o para você tem filhos, que é para ele e para ela. Então, eu quero inserir uma categoria filha no para você. Então, você clica no para você, clica em criar, aí já apareceu um desnível aqui, tá vendo que tá mais pro lado, e aí você digita o que você deseja, para ele, e salva o departamento. Ok, então lá no site vai aparecer dessa maneira, com o ícone para ele e para ela. Nesse caso aqui desse site que a gente ainda não customizou, vai aparecer para você, aparece o íconezinho aqui em cima e aí já aparece o drop down, que é esse menu que desce, né? Seria filho do para você. Então, beleza, feito isso, organizou os departamentos e tal, que isso pode ser feito depois também, não tem problema, mas né, o ideal é que já esteja pronto, porque aí você vai inserir o produto já vinculando ao departamento correto. Feito isso, você vem de novo em catálogos e vem em meus produtos.
Aqui vão estar alguns produtos cadastrados, né? E aí você clica em adicionar produto. Quando você clicar em adicionar produto, vai abrir a tela com o cadastro simplificado do produto, que muitas vezes, em muitos casos, vai ser o que você vai precisar. Você vem aqui, digita o nome do produto, teste, você seleciona o departamento, a marca, se você já tiver cadastrado a marca, você seleciona, se não tiver, você consegue adicionar a marca por aqui. Vou adicionar aqui uma marca que já foi cadastrada. Aqui você insere a descrição do produto e aqui as imagens. Então você seleciona algumas imagens, vou ver se eu tenho alguma imagem aqui. Projetos. Deixa eu pegar aqui uma imagem qualquer. E aqui insere a imagem que você precisa. Se tiver mais imagens, você continua adicionando, tá? Lembrando que a imagem não pode ser em PNG. Essa aqui que eu subi, inclusive, é em PNG, então não vai aparecer lá, né? Quando eu salvar, vai ficar em branco. Então escolham imagens que sejam em JPEG, não em PNG. E aqui são as informações muito importantes que tem que ser preenchidas. O preço à vista, aí você consegue colocar aqui para aparecer lá no site com um preço a prazo. Isso é configurável na parte de configuração de pagamentos. Depois, em outro vídeo, eu vou mostrar como que é feita essa configuração. E as informações para cálculo de frete, que sem essas informações a gente não consegue calcular o frete nem retirado analógico. Então você vem aqui, coloca o peso, então, lembrando que é em quilo, então supondo que ele tenha 1,5 kg, vai ser 1,5. Se ele tiver 300 gramas, vai ser 0,03, 0,30, né? Que é o equivalente a 300 gramas. A altura em metro, então supondo que ele tenha 20 centímetros, vai ser 0,2. A largura, 20 centímetros também, 0,02. 20 centímetros, 0,2. Aí o comprimento são 15 centímetros, então 0,15 centímetros. A cubagem não precisa preencher. E aí, se tiver cores, você seleciona aqui, cores sim, e aí escolhe as cores que você deseja. E as variações do produto. Então, existem opções de variação? Sim, dependendo do que tiver cadastrando. Por exemplo, supondo que fosse roupas, você não precisaria do cadastro avançado. Ainda assim, não precisaria do cadastro avançado. Então, você coloca aqui tamanho P e coloca o estoque, tamanho G e coloca aqui o estoque e salva. No caso de não ter a variação, você clica aqui, vai ter uma opção apenas, né? Então você nem precisa digitar aqui qual é essa opção, se não tiver mais de uma opção. Mas o estoque você precisa colocar. Se não colocar o estoque aqui, ele não vai aparecer na página, no site em geral, tá? Finalizado tudo, você clica em salvar produto. Mas se caso essa variação não te atender, por exemplo, eu tenho uma variação, mas ela tem diferença no tamanho, por exemplo, e no preço. Uma variação de X, Y, Z, mas o X é R$100, o Y é 150. Então, nesse caso, você precisa fazer o cadastro avançado. Se só isso aqui resolveu, você pode parar de assistir o vídeo agora, que isso aqui já vai te atender perfeitamente bem. A maioria dos clientes atendem, tá? Essa situação aqui já atende o cliente. Se caso não te atender, tiver variações de diferença de peso, de estrutura, de preço, então você precisa clicar em cadastro avançado. Quando você clica em cadastro avançado, muda a tela, olha, e aparecem várias outras seções do site.
Então, uma delas é o modelo de produto. Então, vou pegar um caso específico aqui de um cliente que vende gaze e ele tem caixas com 12, com 36, com 24 ou com 36. Então, eu vou cadastrar para ver como que funciona. Então, você vem aqui, ó, você pode ter mais do que um modelo, tá? Mas vou colocar aqui modelo sem nome. Aí você vem aqui, opção, embalagem com... Aliás, nem precisa da embalagem, só colocar 12 unidades, 24 unidades e 36 unidades. Os estoques podem ser diferentes e os preços também você vai informar aqui nesses valores extras. Por exemplo, existe um preço, um valor padrão que é R$100. As variações vão partir do princípio desse preço. Então, vamos lá no modelo de produto. A gente tem aqui com 12 unidades, ela é R$100 mesmo. Então, o valor do produto vai ser R$100, que é o valor inicial do produto. A altura aqui, se ela for uma altura, a altura que foi inserida lá, né? Você vai inserir a altura, o peso, a largura, de acordo com esse primeiro modelo, que vai servir de base para os próximos. Então, esse primeiro aqui, essa primeira opção de venda aqui do produto, essa variação, essa opção de modelo, você não vai mexer nos valores extras. A partir da segunda variação, aí sim tem que mexer. Então, por exemplo, a caixa com 24 unidades, ela é maior e mais cara. Então, se com 12 custa R$100, com 24 custa 150, supondo. Então, você vem aqui e acrescenta R$50. O preço final desse produto específico vai custar R$150. A caixa é maior. Então tá. A caixa com 12 unidades, ela pesa 300 gramas. Essa tem 100 gramas a mais. Então você coloca aqui 10. Então ele vai ter um peso de 400 gramas. A altura é a mesma, mas a largura dela é um pouco mais larga. Ao invés de ser 20 centímetros, ela é 25 centímetros. Então, você põe 0,05 aqui, já vai somar aqui do lado para 0,25. E vamos salvar os valores. 36 unidades, ela custa R$200. Então, se o valor inicial é 100, a gente vai colocar aqui mais 100, porque aí somados o valor final vai ser R$200. O peso, a mesma coisa para o outro exemplo que eu acabei de dar. Ela não tem 300 gramas, ela tem 500 gramas, então 0,2, porque aí o peso final vai ser 150 e assim por diante. E aí, salvo o produto lá na página do cliente. Vamos visualizar aqui o produto. Você pode finalizando tudo, você pode replicar o produto e todas essas informações vão vir adicionadas, tá? E aí tem algumas variáveis adicionais aqui, que isso aqui vai variar muito de caso a caso, mas aí você teria que estudar bem o seu produto para ver o que precisa, né? E aqui na loja, eu vou visualizar esse produto aqui agora, que é esse teste. Quando clica aqui, a gente tem 12 unidades, que ele está custando 105 porque está com acréscimo de juros, 24 custa 150, né? Aqui é o preço aqui embaixo, e 36 custa R$200. E vai variar inclusive o frete, porque as medidas, as dimensões desses três produtos foram cadastradas de forma diferente. Fica bem claro para o usuário, porque ele está vendo aqui no título que é o produto de 12 unidades, o produto com 24 e o produto com 36. E isso vale para qualquer tipo de exemplo, né? Por exemplo, camisa vermelha, camisa preta, qualquer variação de pequeno, médio, grande, 110 e 220 volts, esse tipo de variação que sempre algumas lojas possuem, tá bem? Então, qualquer dúvida, a gente está à disposição.